Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos continuar aqui aquilo que nós iniciamos na semana passada, né? Eu vou lembrar aqui os irmãos a divisão, ou as divisões do nosso estudo, e depois nós vamos seguir aqui o estudo de hoje. Primeiro eu vou fazer a leitura, tá bom? Atos 13, do 17 ao 22. Encontraram? Bem, agora eu vou mudar a minha versão, né? A versão NAA agora que eu vou usar. Estou mudando aí, né? Mas vou ler aqui na NAA, se os irmãos quiserem acompanhar o texto aí direto na tela, né? Está aí para os irmãos, caso a versão seja um pouquinho diferente, né? Diz assim, olha, o Deus do povo de Israel, começando no versículo 17, perdão, né? Não citei, eu acho. Atos 13, 17. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança a seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Muito bem. Irmãos, na quarta passada, nós fizemos a leitura do texto todo, não é isso? Foi uma leitura longa aí, que nós tivemos aí com os irmãos. Nós lemos do 16 até o 41, que é a perícope que nós estamos estudando aí. Nós vamos levar aí algumas semanas dentro dessa perícope. É um trecho longo, não dá para a gente quebrar essa leitura assim, num primeiro momento, por isso que eu quis ler com os irmãos na semana passada o texto todo, apresentar para os irmãos as divisões, as subdivisões do texto, e aí nós vamos a cada semana lendo um pedacinho, ok? Nós estamos vendo aqui a pregação que Paulo fez ali em Antioquia, na sinagoga de Antioquia da Psídia. Nessa pregação, nós encontramos aqui alguns elementos que são extremamente importantes para a nossa compreensão do Evangelho e de como nós devemos também proclamar a palavra de Deus em oportunidades que devem ou que nos são oferecidas, ou serão sendo nos oferecidas, saber como fazer isso. Eu fiz uma divisão da perícope inteira e apresentei na quarta passada. Quem não veio, então pega hoje aí de novo, ou pode rever essas divisões aqui agora que eu vou citar. Mas o nosso objetivo, como os irmãos já viram na leitura, é nós ficarmos no primeiro ponto apenas, tá bom? Então, eu vou lembrar aqui aos irmãos as divisões. A primeira divisão que eu fiz aqui foi a soberania de Deus na história de Israel. Os versículos 17 ao 22, dividindo o texto todo, né? Lá que nós lemos na semana passada. Deixa eu ver aqui o restante da divisão, deixa eu avançar um pouquinho. A segunda divisão está o cumprimento da promessa messiânica em Jesus, verso 23 ao 31. Depois, a ressurreição de Jesus como evidência decisiva dessa declaração de Paulo aqui, né? 32 ao 37. E o último ponto, ou a última divisão, quarta divisão da perícope, o chamado à fé e o alerta contra a incredulidade, verso 38 a 41. E aí a gente fecha, então, a pregação de Paulo, ok? Então, qual é o nosso objetivo aqui hoje, gente? É a gente ficar preso aqui, dentro da possibilidade, no primeiro ponto, os versos 17 a 22, que mostram aqui a soberania de Deus, como que Deus controlou
a história, ou como ele controla a história soberanamente, como ele guia a história, como ele faz com que os seus decretos eternos se cumpram na história da humanidade, né? E Paulo, então, usou a história do povo de Israel para pregar sobre Jesus para os judeus. Então, antes de chegar em Jesus, ele vai contando a história, né? Ele vai mostrando a história do surgimento do povo de Israel. É uma tática que ele tinha de como um bom judeu, um rabino, com habilidade para conduzir o texto, né, e a pregação, e ele modelar a sua pregação aos seus ouvintes ali, que eram basicamente, não todos, mas a base ali era de judeus, né? Então, hoje nós vamos olhar isso aí, gente. Nós vamos olhar a primeira divisão, a soberania de Deus na história de Israel. E nós vamos ver aqui como Deus, irmãos, ele é um Deus soberano, como ele é um Deus fiel, e em cada etapa da história do seu povo, ele mostra isso aqui, e apresentado por Paulo, conduzindo todas as coisas para o cumprimento da promessa de redenção em Jesus. Então, para que o seu filho viesse ao mundo e cumprisse esse plano de redenção, Deus, ele foi conduzindo a história, foi levando a história soberanamente. Então, agora, dentro dessa primeira divisão, para ficar mais fácil ainda para o nosso estudo aqui, eu fiz outras divisões, ok? Então, dentro do ponto 1, do primeiro ponto aí, quero dividir esse ponto, que fala da soberania de Deus, a forma como Deus conduziu a história, em outros pontos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso tudo hoje, mas eu dividi aqui em 6 partes. Estou muito animado, né? Acho que eu estou animado demais para conseguir fazer isso tudo hoje. Mas nós vamos olhar aqui, vou tentar, da melhor forma, mostrar verso a verso para os irmãos como que essa soberania ela é vista aqui em cada versículo. Primeiro, ou então o ponto 1.1, né? Quem gosta de fazer a divisão aí, nós vamos ver aqui a escolha e a formação do povo de Israel. Verso 17 aí, olha só. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Gente, então há 3 realidades que nós podemos observar aqui nesse verso 17. Primeiro, queridos, é a ação divina na história. Deus é o Deus que escreve a história. Não somos nós que escrevemos a história, nós estamos inseridos na história e fazemos parte dessa história. Mas, gente, quem controla, quem governa, quem estabelece a história é o próprio Deus. E a história do povo de Israel, ela começa na própria pessoa de Deus. Deus é quem separa para si um povo. E ele faz isso chamando o patriarca da nação, que foi Abraão. Abraão não estava buscando por Deus, muito menos os seus filhos, mas Deus soberanamente o escolheu. Dentre aquele povo idólatra de Ur dos Caldeus, Deus então coloca os seus olhos na pessoa de Abrão ainda e o chama para si. Faz a ele promessas e esse homem crê e ele obedece o chamado de Deus, né? E o povo de Israel surge a partir daí. Abraão, ele atende o chamado de Deus, o Senhor concede a ele um filho, Isaque. Isaque, como mais um patriarca da nação, ele também tem seus filhos, Esaú e Jacó, e de Jacó, então, Israel, o povo, ele surge, né? Então, Deus ele vai conduzindo a história dessa maneira. Leva esse povo para o Egito, eles ficam por lá por séculos, né? E ali, nos primeiros anos, até desfrutando das benesses ali de Faraó,
depois a coisa muda, se levanta um outro faraó e o povo é escravizado, fica ali por muitos anos escravizado. E ali, queridos, diante dessa condição, Deus forma o caráter desse povo. E essa é a segunda realidade que a gente vê aqui. A primeira é essa iniciativa divina, que Deus, então, ele toma a iniciativa de escolher para si um povo e ele chama através desses patriarcas aqui. E aí nós podemos olhar um outro aspecto aqui, que é a identidade desse povo. Como nação, nós percebemos aqui que o povo ele vai se formar, ou ele vai crescendo, ele vai tomando forma em meio à opressão, em meio à escravidão. E isso vai formando a identidade desse povo. É um povo que nasce e se forma, se estabelece debaixo de um jugo muito forte, de muitos sofrimentos. Irmãos, se lembram quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo? Eles estavam clamando desesperados diante de tanto sofrimento imposto a eles. E é dentro desse contexto de perseguição, lutas, aflições, que esse povo ele é gerado, esse povo é formado, vai sendo montado aqui a identidade desse povo. Irmãos, e se vocês observarem, até hoje é assim, né? Olha para o povo de Israel, o povo judeu. É um povo que é marcado por quê? Sofrimentos, opressão, não é assim? Isso faz parte da história do povo. Até hoje a gente percebe essa realidade aqui. E um outro aspecto que o texto aqui também nos apresenta é a redenção de Deus, essa redenção poderosa que Deus promove ao libertar o povo do Egito, ao tirar o povo do Egito, arrancá-lo de lá com mão poderosa, não é isso que diz o texto aqui? De forma sobrenatural, enviando lá as pragas, abrindo o mar vermelho diante deles, derrotando o exército de Faraó completamente, conduzindo o seu povo ali através de sinais. Então, o que a gente percebe aqui, queridos? É Deus conduzindo, é Deus como um agente principal nessa história toda aqui que nós percebemos aqui à luz do texto do versículo 17. Há alguns pontos aqui que é importante a gente mencionar alguns versos, né? Mesmo que isso tome algum tempinho da gente, nós podemos ficar aqui até a volta de Jesus pregando, né? Então, no dia que Jesus voltar, a gente pode encerrar o livro de Atos. Mas, então vamos olhar aqui alguns versículos que eu separei para levar-nos a um entendimento melhor aqui dessa passagem. Veja aí o que nos é dito no versículo 17, que Deus, né, escolhe os pais da nação, exalta o povo durante a sua peregrinação. Isso aqui, queridos, é uma referência, certamente, ao Êxodo. Se os irmãos olharem capítulo 1 do Êxodo, deixa marcadinho aí em Atos, né? Mas Êxodo capítulo 1, verso 7, a gente vê aqui uma referência a essa exaltação no sentido aqui de crescimento, né? Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito. Está aí, ó. É esse sentido aqui de exaltação, né? O povo cresceu demais ali. E eles crescem aonde? No Egito, debaixo do jugo, né? E se multiplicaram, olha aqui, e se tornaram como? Extremamente fortes, de maneira que a terra toda se encheu deles. Você lembra do medo de Faraó que era? Vamos impor a eles cargas, serviços pesados, porque esse povo daqui a pouco está tomando conta da terra, né? Está dominando tudo aqui, e se nós não escravizarmos esse povo, submetê-los a trabalhos forçados, daqui a pouco eles vão ser o dono dessa terra. Por quê? Porque ali na terra do Egito, queridos, Deus fez o povo multiplicar, né? Deus deu crescimento ao povo ali e exaltou o povo nesse sentido aqui. Então, isso aqui é bacana, queridos, porque a gente vê, mais uma vez aqui, Deus levando esse povo ao crescimento. Um pouco mais à frente em Deuteronômio, vocês vão ver o Senhor exortando Israel a não se ensoberbecerem no coração, dizendo, olha,
eu não escolhi vocês porque vocês eram numerosos e fortes, grandiosos. Não deixe o coração de vocês se elevarem, porque vocês podem dizer, somos fortes agora. Não. Vocês, quando foram chamados, não eram nada. Eu não tive apreço a vocês porque vocês eram um povo grande. Eu falei, vou escolher o maior povo da terra para ser o meu povo. Não. De onde, meus irmãos, Deus tira essa nação poderosa aqui, grandiosa? Deus tira de um homem. Deus tira de Abraão. Abraão e Sara, Abrão e Sarai, né? Os nomes antigos, que era até o quê? Estéril. Não podia ter filhos. E Deus, desse um só, faz uma multidão, um povo numeroso. E aqui a gente vê, queridos, o poder de Deus se manifestando para fazer essas coisas ao povo, né? Então, isso aqui é muito importante nós observarmos aqui. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta sobre o texto do estudo aqui? O texto aqui foi em Êxodo 1. Deuteronômio 4, né? Acho que é Deuteronômio 4 que faz essa, só não lembro o versículo certinho. Depois dá uma conferidinha lá, para a gente poder dar uma olhadinha melhor, né? Gente, vamos ver aqui, a segunda divisão foi a sustentação no deserto. Vejam aqui, queridos, os atributos de Deus, eu falei isso na semana passada, sendo apresentados, né? O primeiro atributo que a gente viu aqui, a sua soberania, o seu poder em libertar, né? Em quebrar o jugo de Faraó e libertar lá o povo de Israel, fazer sinais e maravilhas, né? Mas o verso 18 fala do sustento que Deus deu a esse povo no deserto. Ok? Essa é a segunda divisão do nosso ponto aqui de hoje. Veja o versículo 18. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. Olha só. Será que esse povo era um povo difícil, irmãos? O que vocês acham aí? Israel era um povo fácil de lidar? Quando a gente lê, queridos, o Êxodo, dá até raiva, né? Quem nunca ficou aborrecido com esse povo, lendo a história, fala, meu Deus, vontade se eu estivesse lá, dava uns tapas nessa gente, né? Porque o pessoal era desobediente demais. Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram tranquilamente, matou o exército de Faraó todinho depois, levou-os pelo caminho, 3 dias depois o povo já estava murmurando, reclamando, trouxe a gente aqui para morrer. Na verdade, o povo já murmurou antes de atravessar o mar, né? Quando eles se viram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó que vinha atrás, o que eles falaram para Moisés? Você trouxe a gente aqui para morrer. Será que não tinha sepultura lá, não? A gente vai ficar aqui nesse local, já murmurando, né? Enfim, isso mostra, queridos, que esse povo era um povo de fato dura cerviz, né? Um povo complicado de lidar com ele. E diz o texto aqui que Deus os sustenta. E aqui a palavra usada aqui para suportar, né? Ela pode significar 2 realidades, tanto o fato de se ter paciência, quanto de trazer provisão, sustento. Quais dessas 2 realidades nós podemos aplicar ao povo de Israel? As 2. É assim, tinha momentos que Deus ficava extremamente irado. Irmãos, Deus chegou ao ponto de falar assim, acabou. Já era. Falou para Moisés, olha, vou matar essa gente e vou fazer de você um outro povo. Aí Moisés fala, não, Senhor, não faça isso. O que vão dizer as nações, né? Porque o povo aborreceu mesmo a Deus. Mas assim, nós podemos aplicar os 2 sentidos aqui dessa palavra para o povo de Israel? Podemos, né? Por quê? Porque Deus suportou no sentido de ser paciente, e aqui a gente vê um outro atributo de Deus, sua paciência. Deus é paciente ou não é? Deus é paciente com você? O que você acha? Olha aí para a sua vida e aí você vai dizer, Deus é paciente ou não é? Claro que é, né?
Muito, né? Deus é muito paciente. Isso é um atributo de Deus que nós aprendemos, né? Deus é um Deus longânimo, paciente. Deus, ele é tardio em irar-se. Então, a gente vê aqui esse atributo de Deus na sua paciência de tolerar mesmo. Tolerar o povo duro de coração, reclamando, murmurando o tempo inteiro, e Deus estava lá. Né? Agora, no sentido de dar provisão, de dar sustento, nós podemos dizer isso também de Deus? No texto? Quando Paulo falou assim, olha, Deus suportou os maus costumes do povo, do nosso povo, né? Durante 40 anos. Ele estava falando de sustento também material. Porque o que você planta no deserto, irmãos? Né? O que você colhe no deserto? O deserto é um local inóspito demais. E o que o povo tinha no deserto? Carne, né? Maná, tinha água, tinha sombra e água fresca, né? Sombra, água fresca e calor à noite, porque à noite é muito frio. Faltou roupa para o povo no deserto? Foi a alegria dos maridos, né? Que não precisavam comprar roupa mais. Né? As irmãs gostavam aí de comprar muitas sandálias, né? Muitos sapatos, parece até uma centopeia. Diz a Bíblia que não envelheceram os calçados aos irmãos. Glória a Deus, né? Não precisa de outro. 40 anos com a mesma roupa, irmãos, sem envelhecer. Isso é o quê, gente? É sustento ou não é? É sustento, é provisão mesmo de Deus. Então, olha só, Deus teve paciência desse povo e Deus também suportou no sentido de dar o necessário. Deu até mais, né? O povo, quando viu o maná pela primeira vez, ficou maravilhado, não é? Por isso que deu esse nome, né? Maná, que significa maravilha. Depois o povo estava murmurando, chamou de pão vil. Até quando nós vamos comer esse pão vil? Ninguém aguenta mais comer esse pão. Ficaram irritados, aborrecidos. Deus ficou furioso com eles. Nós queremos carne. Deus mandou o quê? Carne, falou, vocês vão comer até sair pelo nariz. Vocês vão comer demais agora. Porque o povo estava sempre se lembrando lá do Egito, murmurando. Lá no Egito nós tínhamos cebola. O pessoal que gosta de cebola aí, né? Gosta de cebola. Lá nós tínhamos um melão. Fala do melão também, né? Tinha os melões lá do... O que mais? Eu não lembro, né? Só coisa boa, né? Lá nós tínhamos isso, e aqui a gente só come esse pão vil. Aí Deus falou, vocês vão comer carne até sair pelo nariz agora, vocês pararem de reclamar. E Deus dava para ele, né? Fala, irmão, quer comer o melão, a cebola? Moisés ficou tão aborrecido também, né, que feriu a rocha, né? Deus mandou ele falar a rocha, ele ficou tão aborrecido. Seus miseráveis, vocês querem água? Né? Então, pegou o cajado, né? E deu umas pauladas na pedra e saiu água, cachoeira, né? Aí Deus falou, isso vai lhe custar um preço muito alto, Moisés. Você não vai entrar na terra, né? Fala aí. Acho que por ter passado muito tempo lá, já nem se lembrava o que era liberdade. E eu acho que por andar muito com o povo do Egito, que, na minha opinião, não era uma galera legal, acho que pegou também essa mania de ser ruim. Assimilou, né? Então, eles tinham isso como se fosse Bolsa Família. Tirou o Bolsa Família dele, né? Olá, e agora? É verdade. Mas faz parte. Gente, a gente brinca aqui falando mal dos judeus lá, mas também reclama pra caramba, né? Se a gente não vigiar, Deus também, né? Fala assim, você vai experimentar aqui um pouco da minha correção.
Mas, gente, o que a gente percebe aqui, queridos? Que mesmo assim, Deus continuou a cuidar de um povo que era rebelde. Olha só, né? Misericórdia. Isso é misericórdia, não é? Isso é misericórdia. É graça de Deus. Deus é um Deus misericordioso. A misericórdia de Deus mostra essa realidade. É Deus não dando a nós aquilo que nós merecemos, né? Esse povo que merecia morrer de fome, merecia sofrer mesmo. Mas Deus, não, eu vou dar para vocês. Vocês querem carne? Vocês vão ter carne em abundância. E sustentou 40 anos, irmão. 40 anos ali, ó, cuidando desse povo. Você quer falar? Às vezes nos passa despercebido, né? Mas a ofensa que eles fizeram foi muito grande, né? Dizer que esse pão, que era uma bênção maravilhosa de Deus, chamar isso de pão vil, é uma ofensa, né? Uma blasfêmia a Deus. Sim. Você vê a maldade, né? No coração do povo, né? Mas a gente vê aqui, por outro lado, também essa graça de Deus, né? Paciência de Deus, seu cuidado, sua provisão, sua bondade, sendo bom para com esse povo. Você ia falar? Não, levanta a mão, não, né? Ah, não, então tá bom. Gente, versículo 19, né? Aqui ele mostra aqui que como que Deus se manifestou dessa forma em soberania, na seu poder, na conquista da terra prometida. Olha só. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Então, isso aqui, o que é isso, irmãos? Isso é o cumprimento da promessa feita a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis. Se os irmãos olharem em Gênesis, capítulo 15, eu não vou ler aqui porque a gente não tem mais tempo, né? Nossa hora já foi. Mas se os irmãos quiserem anotar aí, do versículo 18 ao 21, depois leiam aí. Gênesis 15, do 18 ao 21, a promessa que a gente vê aí, Deus fazendo ao seu povo, a Abraão, e essa promessa se cumprindo, né? Dando aquela terra para o povo. Se vocês olharem Deuteronômio 7, versículo 1, provavelmente Paulo está fazendo essa citação aqui, de Deuteronômio 7. Vocês lembram que eu falei isso para os irmãos? Que provavelmente a mensagem lida o texto lido na sinagoga ali, provavelmente tenha sido Deuteronômio. Porque Paulo faz essa citação. Se vocês olharem Deuteronômio 7, verso 1, ele vai mencionar aqui as nações que foram arrancadas dali, né? Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações diante de vocês, ele vai citar os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Então, Paulo provavelmente está se lembrando disso. Ele está pregando para aqueles judeus ali, e ele vai chegar em Jesus. Ele está dando esse contexto todo porque ele quer falar do Redentor que veio. E aí ele está contando a história, está falando, olha, Deus tirou 7 nações, expulsou daqui grandes nações e deu essa terra a vocês por herança. Quando é que essas terras são dadas? Se vocês quiserem anotar, Josué capítulo 14. Josué 14, a partir do verso 1 aí, você vai ver essas divisões sendo apresentadas aí da terra de Canaã, tá bom? Então, Deus está cumprindo aqui, gente, a sua promessa. Bacana isso, né? Uma promessa que ele fez, olha, lá atrás, a Abraão, muitos anos lá atrás, mais de 500 anos, né? Dentro desse contexto aqui, dos judeus saindo do Egito, fez lá Abraão, quando chamou, dizendo para ele, olha, essa terra vai ser sua. Você vai peregrinar, mas, olha, eu vou trazer vocês para cá e eu vou dar esse lugar a vocês. E aí, quando isso se cumpriu? Se cumpriu lá em Josué depois, né? Quando eles entram, a terra é repartida, e Paulo está pregando na sinagoga para judeus, falando, olha, eu estou contando a nossa história para vocês. Vocês se lembram disso? Como é que Deus destruiu 7 nações e deu isso para o seu povo? E aí ele entra numa outra divisão aqui, que ele vai falar do período dos juízes, até o profeta Samuel, versículo 20 aí, gente.
Vamos lá, acho que dá tempo. Se a gente correr aqui um pouquinho, a gente consegue. Verso 20. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Que aqui, queridos, o período dos juízes é marcado por uma forte instabilidade. Nós encontramos isso aqui. Nós encontramos no livro dos juízes, nesse período dos juízes que Paulo está mencionando aqui, um ciclo, uma espécie de ciclo de desobediência e obediência, desobediência e obediência. Vai assim, né? Entra juiz, sai juiz, e o povo desvia, o povo se volta para o Senhor, né? E isso acontece até Samuel, porque Samuel aqui ele é apresentado, no final do versículo 20, como uma espécie de transição entre o tempo dos judeus, dos juízes, perdão, né? Para a monarquia, que vai começar ali em Israel a partir de Saul, que vai ser mencionado aqui. Irmãos, mais uma vez, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo Deus guiando a história. O Deus soberano está conduzindo a história com um propósito, ok? Ele está chamando para si um povo, ele leva o seu povo para o Egito, faz ele crescer lá, cresce debaixo de juízo, mostra o seu poder, leva o povo para o deserto, suporta o povo lá em todos os aspectos, né? Faz esse povo entrar na terra prometida com Josué, as nações foram expulsas dali, eles tomaram posse da terra, Israel se estabeleceu ali, e aí começou a vir esse ciclo, né, de juízes na terra, conduzindo, levando, e o povo desobedecendo a Deus, se desviando, se apostatando, depois se convertendo de novo, até chegar o profeta Samuel, que foi esse homem usado por Deus para promover uma transição entre esse período onde não havia um governo monárquico para o primeiro rei da história. Porque nós sabemos que o rei dos reis virá de onde? Virá de quem? Do trono de Davi, não é? Deus, ele vai levantar Davi na história, levantou, né? No aspecto nosso aqui, no nosso progresso, ele vai levantar um homem, segundo o seu coração, como ele diz aqui, e deste homem vai vir quem? Vai vir o Cristo, o Messias, Jesus, o nosso Salvador. Então, Paulo está mostrando a história direitinho. Olha como é que Deus está conduzindo a história, está vendo? Deus está preparando o povo, Deus está preparando o reinado para apresentar o rei que é Jesus, né? Então, vamos lá. Verso 21, aqui a gente vai ver o período da monarquia, Saul, que é chamado aqui o rei concedido por Deus, né? Eles pediram um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isso durante 40 anos. Isso aqui é curioso porque o povo rejeita, meus irmãos, a espécie aqui, a gente podemos falar, de um governo teocrático. Nós percebemos isso nas palavras que Deus disse a Samuel. Se os irmãos olharem aí 1 de Samuel 8, verso 7, a gente vai ver que Samuel fica triste quando eles pedem um rei, né? Não, nós queremos ser igual os povos dessa terra, queremos um rei sobre nós. Mas Samuel, que loucura é essa que vocês estão pedindo, gente? E aí Samuel vai até Deus, até triste, né, Senhor? Olha o que eles pediram, né? Veja aí o versículo 7. Olha aí, está aí na tela, né? E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pede, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Até nesse pedido tolo do povo, Deus concede, né? Deus deixa. Porque, gente, Deus não é pego de surpresa e isso não desestabiliza o governo de Deus. Ok? Deus não está ameaçado na sua soberania, no seu controle da história, porque o povo pediu um rei. Vocês querem um rei? Tá bom. É um erro. Vou dar um rei, mas a presença de um rei, fruto do desejo de vocês, não muda em nada os meus planos. Na verdade, Deus estava conduzindo a história até nessas coisas. Deus não está perdendo o controle da história e falando aqui para Samuel: puxa, Samuel, e agora? O que nós vamos fazer? Puxa vida, agora eles nos
me botaram numa situação difícil. E agora, atende ou não atende? Não, Deus falou, vai lá. Deixa, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, mas eu estou no controle da história. E aí Deus dá a eles lá um rei segundo o desejo deles, né? Que foi Saul. Saul foi um bom rei? O que vocês acham? Quem já leu a história de Saul aí? Quem já leu? Já leu? Foi um bom rei? Será que Saul, a gente pode falar assim, é um rei aprovado por Deus? Foi, gente? Meu Deus, né? Se embananou todo, né? Meteu os pés pelas mãos, fez um monte de coisa errada. Ao final da sua vida, então, Senhor. Começou até benzinho, né? Mas depois se perdeu completamente. Terminou praticando todo tipo de iniquidade. E aí morreu sob a espada do inimigo, né? Mas a gente vê aqui que Deus, nessas coisas também, faz com que os seus propósitos, seus planos se cumpram. O último ponto aqui, então, é o versículo 22, que vai aparecer aqui Davi, o rei segundo o coração de Deus. Não é assim que ele é chamado? Vamos ver o verso 22 aí, que é o último verso dessa noite. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi. Quem foi que tirou Saul, irmãos? O Senhor agiu para tirá-lo dali, né? E colocou quem no lugar dele? Colocou Davi. Lembra quando Samuel foi lá para oferecer o sacrifício e Saul já tinha oferecido, né? Se antecipou? Aí Samuel, você foi um louco em fazer isso. Quer saber? Vou embora. Aí virou as costas para ir embora. Aí Saul viu aquela cena, ficou desesperado, agarrou na roupa lá no manto de Samuel e tentou segurar. E aconteceu o quê? Rasgou, né? Aí o que o profeta falou para ele? Aproveitou, né? Aproveitou aquela cena sendo rasgado. O Senhor rasgou de ti o reino e deu para um outro que é melhor do que você. Acabou. Já era. Né? Então, pesado, né? Quem foi que tirou Saul do trono? O próprio Deus. O próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é quem estabelece reis. Ele coloca e ele tira, né? Ele dá e ele toma de volta. Ele faz o que ele quiser, ele é soberano. Ele controla toda a história. Quem é que pode dizer de Deus, o que você está fazendo? Não tem como. O Senhor é dono de todas as coisas, ele faz o que ele quiser. E aqui ele então tira Saul, coloca Davi, diz aqui, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, um homem que Deus escolheu para si. Porque Davi era uma pessoa muito boa, santo, não tinha pecado. Foi isso, irmãos? Será que é isso que Deus está falando aqui? Um homem segundo o meu coração, sem erros, sem pecados, só fez tudo certo. Davi fez alguma coisa errada na vida dele? O que vocês acham? Quem já leu a história de Davi aí? Irmão, se Davi tivesse no dia de hoje, a gente olhar para ele e falar assim, rapaz, não está para você, né? O que você fez aí, terríveis. Cada atrapalhada que ele fez também. Mas a Bíblia diz aqui que era um homem segundo o quê? O coração de Deus. Isso significa que não é que Davi não tivesse a capacidade de pecar. Pelo contrário, a gente já viu pecados aqui terríveis dele. Mas o que nós percebemos em Davi é uma coisa, um coração sempre disposto a se arrepender e se voltar para Deus. Não é isso? Sensibilizado pela palavra de Deus. E esse é o caráter que está sendo apontado aqui. Saul é o homem que o povo escolheu. É um homem segundo o coração do povo. Davi é um homem segundo o coração de Deus, segundo a escolha de Deus. O homem é quem Deus escolheu para colocar à frente dessa nação. Então, Davi aqui, queridos, ele é apresentado nesse texto em contraste a Saul, que é o rei mau, né? Terrível. Aqui a gente vê Davi um coração obediente, um coração de um servo, e Saul a gente não vê nada disso. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Fazendo um contraste, olha aqui.
Duas realidades completamente diferentes. Por que isso é importante? Irmãos, por que é importante o contraste que Paulo está fazendo aqui? Quem sabe? Quem sabe por que Paulo está fazendo esse contraste? Nós já vimos que isso aparece muito em Lucas, né? No livro de Atos, a gente vê muito Lucas usando contraste. Por que Paulo é importante esse contraste aparecer aqui? O que vai acontecer depois de Paulo pregar esse sermão aqui? A gente vai ver o povo pedindo, prega de novo. Não foi isso? Se a gente chegar um pouquinho lá na frente, a gente vai ver isso. Só que Paulo vai pregar de novo. O que acontece? Todo mundo se converte. Foi isso? Hã? Não, né? O povo fica como? Dividido. Uns creem e outros rejeitam. Uns dizem, nós recebemos essa palavra. Que bênção. A Bíblia diz, né? Um pouco mais à frente, que os gentios, quando ouviram isso, bateram palma. Ah, glória a Deus, né? Ficaram felizes, creram. E os judeus? Uma boa parte ficou irada. Começou a trabalhar contra o ministério de Paulo. Então, gente, é importante a gente ver isso aqui. Nós vimos isso, inclusive no testemunho de Estevão, na pregação de Estevão que eu citei aqui, que é uma pregação parecida com essa, para mostrar o quê? Um contraste entre aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus e aqueles que não estão. Ok? Então, Saul, ele é fruto dessa escolha do povo rebelde. Davi é a escolha de Deus. É o exemplo que Deus coloca na história de quem virá o Cristo, né? O que Paulo está fazendo aqui, usando essa linguagem, contando essa história, é introduzir o tema messiânico. É de Davi que virá o Cristo. Ele é o elo. Davi é o elo aqui que vai ligar esse sermão, e não só o sermão, né? A própria história, a pessoa de Cristo, né? A promessa que virá. Então é isso aí, gente. Conseguimos, né? 6 pontos, 6 divisões que a gente fez aqui hoje, né? Conseguimos chegar aí ao final desses versos aqui, e vimos aqui como que Deus, ao longo da sua história, controlou, né? Conduziu todo o povo de Israel à sua vontade para levar até o Cristo. Na próxima semana nós vamos ver a sequência disso aí. Né? Se os irmãos olharem o texto a partir do verso 23, você vai ver que agora ele vai anunciar o Cristo através da descendência de Davi, porque ele é o filho de Davi, não é verdade? Ele é o filho de Davi. E aí vai apresentar o ministério de João Batista, vai contar para aquele povo lá de Antioquia da Psídia, olha, o Messias veio, e ele é Jesus, e ele é da descendência de Davi. João deu testemunho sobre ele. Então, na semana que vem, a gente vai ver esses pontos aqui. E, queridos, a grande lição que a gente traz aqui é que nós devemos confiar na soberania de Deus, não é verdade? Olha que coisa bonita que a gente vê nessa história. Deus está controlando a história. Então, nós devemos confiar na soberania de Deus sobre a nossa vida também. Ela não está sob o nosso controle. A gente não consegue controlar a nossa vida. Mas Deus controla, não é verdade? Até os acontecimentos ruins que aparecem têm os propósitos de Deus para nos ensinar, para fazer cumprir a sua vontade. Então, assim como Deus guiou cada etapa da história de Israel, Ele também conduz o curso da nossa vida, conduz a história da nossa vida para cumprir os seus planos eternos. E aí nós devemos reconhecer essas coisas. Nós devemos reconhecer a fidelidade de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia. Mesmo em tempos de rebeldia e rebelião, Deus se mantém o quê? Fiel ao seu povo. Irmãos, se Deus fosse nos dar somente aquilo que nós merecemos, o que vocês acham? Já era, né? Já era, Senhor. Mas olha como Deus é bom. Deus, Ele mesmo a gente falhando, errando, cometendo erros, pecando contra Ele, mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece como? Permanece fiel. Às vezes a gente é rebelde, né? E aí Deus manda provações aí para a gente, né? Mas ainda assim Deus não nos abandona, né? Né? Então é isso mesmo. Graças a Deus, né?
É isso aí. A misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Isso consola a gente na nossa fraqueza, não é, gente? A gente está fraco na fé, a gente fala, puxa vida, agora que Deus não vai me ouvir mesmo, porque eu pequei tanto, fiz tanta coisa. Gente, mas nós não somos abençoados por aquilo que nós fazemos, é pela graça de Deus. E Deus, glória a Deus por isso, porque Deus é gracioso e se mostra fiel, né? Então, assim, que Deus possa nos ajudar nessas coisas, né? Louvado seja Deus. Vamos orar por isso, então?